queria entrar nesse terceiro aspecto que eu achei importante, que tem a ver com os pilares do império das trevas. Como é que ele se sustenta? Como é que ele funciona? O primeiro pilar do império das trevas é a mentira. João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Por que eu estou falando isso? O diabo não precisa que você odeie a Deus. Ele só precisa que você relativize a verdade. Ele só precisa que você negocie os princípios. Não é bem assim, isso aqui é muito. Tá exagerando, tá muito fanático. Entendeu? Ele precisa só que você racionalize o pecado. Então você tem um pecado na carne, aí você chama aquilo de, mas eu sou assim. Eu não tenho como vencer porque eu nasci assim. Ele só precisa que você chame as trevas de liberdade. Isso é uma coisa importante da gente dizer, porque tem gente que não percebe que a mentira é um dos pilares do reino das trevas. E Jesus que está dizendo isso. Porque tem muita gente que mente sobre Jesus, pensa que Jesus é aquele bonzinho que aceita todo mundo, vem todo mundo. Sim, sim. Não, Jesus ele aceita o pecador. Tem mas... uma ideia na internet que o pessoal não entendeu. Vocês estão falando, Jesus andava com prostituta, andava com ladrão, andava com todo mundo. Dá a impressão que Jesus falava, não, continua pecando, continua se prostituindo, continua roubando. Não era assim. Ele aceitava todos esses. Sim, tratava bem, mas aceitava, amava. Dava oportunidade de mudança. Sim. Quando ele pegou aquela mulher em adultério, trouxeram para ele não a condenou. Não vou jogar pedra de te matar. Mas vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque se você pecar, você vai continuar cada vez pior. Então, isso é tão importante porque é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Por que nós estamos vendo na nossa cultura hoje um ataque tão grande contra a Bíblia? Porque se ruir a Bíblia da sociedade, ruiu a sociedade. Né? Agora no Canadá foi aprovada uma lei em que, porque antes o Código Penal canadense protegia aquela pessoa, nós já falamos sobre isso. Mas se o camarada falar alguma coisa que é contra a sociedade, na sua lei, não existe mais essa lei que o protege. Isso vai ser considerado discurso de ódio. Por quê? Porque o diabo vai tentar travestir a mentira com tolerância, com aceitação, com amor. Ou vai tentar também trazer a mentira dizendo, não, Deus ele não é assim. Deus ele é um Deus de amor, ele não vai punir o pecado. Não, ele vai punir o pecado, porque ele dá a oportunidade de você ser liberto do pecado. Então, é muito importante que a gente saiba que na nossa vida a verdade não pode ser relativizada, porque meias verdades são mentiras. Você pode não negociar princípios que Deus disse. Você não pode racionalizar o pecado. Pecado é pecado. Quando você pecar, você diz, Senhor, eu pequei, errei, pequei contra Deus, pequei contra o meu irmão. Por quê? Porque o império das trevas, ele não vai destruir ninguém de uma vez. Ele vai te persuadir aos poucos até te afastar de Deus completamente. Essa é a estratégia dele. O segundo pilar das trevas é a acusação. Culpa recorrente. Apocalipse 2:10, eu ouvi uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o expulso acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E a acusação, Vilela, ela sempre tem duas faces. A primeira é, te condena para paralisar, e a segunda é te justifica para te manter no pecado. Entende ou não? Primeiro o diabo te tenta. Você cai. Na hora que você cai, ele te acusa.
Geralmente, isso pro cristão. O cara que conhece a verdade. Aí ele te acusa por quê? Porque aí você fala... O cara que já tá no pecado não tem nem acusação, né? Aí é outra arma. Que é? Aí, não, tá tudo bem, Deus te relaxa. ama. Relaxa. Isso aí é quem você é. Não, isso é só um pecadinho, olha lá. Você não mata, não rouba, você só tá fazendo isso. Então, ele é o acusador, lá no fundo ele acusa todo mundo. Para quê? Porque quando ele acusa, a sensação que eu tenho, eu não posso pedir para Deus porque ele não me ama. Eu não sou digno disso. Então aquela pessoa que você fala de Jesus, ele fala, mas eu não mereço, eu não estou pronto. Mas tem o outro lado que é, tá tudo bem, continue assim. E a pessoa vai, sem sentir acusação, até o inferno. Então ele condena alguns para paralisar. E ele justifica para manter o indivíduo no pecado. Ah, você já errou mesmo, então continue. Você não é tão ruim assim, não, isso é normal. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Culpa sem cruz vira cadeia. Se o indivíduo tiver culpa e não for para a cruz, ele vai viver culpado para o resto da vida. Então a acusação não quer que você se arrependa, ela quer que você desista. Eu vou repetir. Quando o diabo te acusa, ele não está te acusando para você se arrepender. Ele está te acusando para você desistir. O terceiro pilar das trevas é que elas operam por escravidão. Desejos desgovernados, né? Romanos 6,16 diz assim, vocês não sabem que daquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, desse você é servo? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a quem você oferecer a sua vida para ser servo, dele você vai ser escravo. Se for para Deus, você vai ser servo da justiça. Se for para o diabo, você vai ser escravo do pecado. O império das trevas, ele transforma desejos em senhores. Vícios. Ah, vou fumar um baseadinho, tá tudo certo. Aí começa a cheirar dopamina. Aí a dopamina grita quando você para. Aí você aumenta. Aí daqui a pouco a maconha não é o suficiente. Aí você vai para a cocaína. Daqui a pouco a cocaína não é suficiente. Vai para o crack. Você está escravo. Então, o império das trevas transforma os desejos em senhores. Vícios, compulsões, orgulhos, luxúria, amargura, sede de controle. Ele chama de personalidade, o que na verdade é prisão. Isso que o diabo faz. O império das trevas vai prometer prazer, mas ele cobra da tua alma em parcelas muito altas. O império das trevas também operam por cultura. É o chamado sistema, né? Em 1 João 2, de 15 a 17, ele diz, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é o desejo da carne? É o prazer acima do propósito. Você casou, Deus te deu uma mulher. Qual o propósito de Deus? É você viver tudo que você tem de melhor, dar o seu corpo, sabe, viver sendo uma única pessoa. Aí você olha uma outra mulher, você fica com vontade de ter aquele momento de prazer. Aí você vai e rompe o propósito, porque o prazer está acima do propósito. Isso é o desejo da carne. E depois ele vem e te destrói. O que é o desejo dos olhos? É o ter acima do ser. Tá tudo bem você prosperar, crescer. O dinheiro pode ser uma benção. Mas a que preço? Qualquer negócio pode roubar para ter, pode enganar para ter. E a soberba da vida é a aparência acima da verdade. Então, é aquele indivíduo que... Hoje nós vivemos no período
em que existem muitos perfis. Aí você chega à pessoa, ela não é aquela pessoa que ela apresenta. É. Porque ela sempre se apresenta como uma pessoa maravilhosa. Esconde quem ela realmente é. Então, é muito importante que as pessoas creiam que o Império das Trevas vai fazer de tudo para gerar um clima que te leve para a cadeia. Né? É o chamado... O que é um clickbait? Você que é o cara da internet, o que é o clickbait? É você fazer uma chamada que leve a pessoa a clicar naquilo, seja irresistível da pessoa não clicar. E o que é o bait? Bait é a isca. É a isca. O que o diabo faz? Joga a isca. Joga a isca. E quando você come a isca, você come aquilo que ele te mostrou. Aí tá fisgado. E por debaixo tem um anzol. É isso que as pessoas entenderam. Então ele cria tendência, ele cria agenda desse mundo, ele cria moda. Quando o pecado vira piada, o inferno já montou o palco. As trevas, elas operam por religião sem reino. Porque tem muita gente que pensa que ser religioso é o antídoto. Não. Religião sem reino é forma sem conteúdo. Nada é mais útil do que ao império. Presta atenção, você que é cristão. Nada é mais útil ao império das trevas do que uma igreja sem fogo, do que uma fé sem obediência, do que um culto sem transformação, do que um discurso sem cruz.